Boa noite a todos. Hoje iremos ter uma live um pouco diferente, uma live que será com uma palestra da nossa amiga Aimee. Boa noite a todos, vou aguardar as pessoas irem entrando para nós começarmos a nossa prece. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma live um pouco diferente. Nós estávamos sempre fazendo o estudo do Evangelho, né? E com os trabalhadores da casa. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa amiga Aimee, que é trabalhadora lá do Seara Espírita. E hoje ela estará aqui conosco para fazer essa live para vocês, que eu espero que seja bem legal, bem interessante. Ela fará a palestra Vá e Não Peques Mais. Deixa eu só colocar aqui o nome da palestra para todos que entrarem. Vá e não peques mais. Isso. E agora eu quero pedir a vocês que já estão conosco, se puderem separar água, tá? Para a gente fluidificar no final, na nossa prece, na nossa oração. Quem tiver também fone de ouvido, para que possa ouvir melhor, nosso áudio sempre fica mais claro quando a pessoa usa o fone de ouvido, é sempre bom usar. E eu gostaria de pedir a todos que, nesse momento em que a maior parte assiste nossas lives por celular, que vocês possam se conectar somente neste momento, deixando um pouco de lado outros aplicativos, WhatsApp, Facebook, e que vocês possam realmente aproveitar um pouco desse momento conosco, separar essa hora agora para uma reflexão, para que todos realmente possam aprender um pouquinho mais, estudar junto conosco um pouco sobre a doutrina espírita, tá certo? Boa noite a todos. E agora eu vou iniciar com a nossa leitura e a nossa prece, né? Todas as orações no Centro Espírita, nós precisamos iniciar com a nossa prece. Então, convido a todos a fecharem os olhos, pedindo nesse instante o auxílio da espiritualidade amiga do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira e do Mestre Jesus, que sempre está aonde dois ou mais estejam reunidos em seu nome. Então, com certeza, Jesus está junto de cada um de nós, que estamos unidos em pensamento nesse instante, para podermos fazer essa vibração, rogando a Ele que possa emanar as suas luzes benfazejas para todos aqueles que mais estão precisando, em especial aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, todos os trabalhadores que estão aí na linha de frente nesse período de pandemia. E pedimos também que Jesus vá preparando o coração de cada um, dando a paz necessária e o discernimento para que possamos compreender tudo que estudaremos aqui hoje, tudo que ouviremos, e que para que com esse coração e essa mente abertas, nós possamos alcançar da melhor forma possível a sua mensagem e possamos colocar ela em prática, possamos colocar ela no nosso dia a dia. E certos de que Jesus está aqui conosco, nós pedimos a Ele autorização para darmos início a este trabalho de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos.
os que entraram agora. Boa noite, Robson, Wellington, Fernanda, Silvio. E agora nós vamos fazer a nossa leitura inicial para depois chamarmos a nossa convidada, a nossa palestrante, Aimee. Com caridade. Eu estou olhando aqui para o lado porque está no meu computador, tá? Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos à sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Essa mensagem está no livro Pão Nosso, é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E agora, após essa mensagem, tão importante para os dias atuais, em que estamos precisando realmente exercitar essa caridade nos nossos lares, nos locais em que estamos, com aqueles que mais são próximos de nós. Eu gostaria de chamar a nossa amiga Aimee. Aimee, se você puder fazer a solicitação aqui para a gente. Aimee é da Seara Espírita Deus, Cristo e Caridade, Aimee Aguiar, e ela vai fazer a nossa palestra de hoje. Já solicitou aqui. Mais. Deixa eu ver aqui se a Aimee consegue entrar, tá bom? Sejam todos bem-vindos, todas as pessoas que estão entrando. Olá, Aimee, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo Vocês estão bom. conseguindo me ouvir aqui no fone direitinho? Sim, eu vou desativar um pouquinho né? os comentários, só para a gente poder te ver melhor, tá? Desativei os Tá bem. comentários, mas aí depois a gente pode colocar novamente para as pessoas que estão nos ouvindo. Tudo Tá? bem. Tá. E obrigada por estar aqui conosco, obrigada por ter aceitado. E estamos aqui ansiosos para ouvir o que você tem para nos dizer. Eu que agradeço, é tão bom a gente poder fazer esse trabalho. E mesmo a gente estando distante, né, a gente não deixar que a distância tome conta, né, de nós, que a gente continue fazendo ações como essas, que nos unem, né, que de certa forma nos fortalecem. Com certeza. Bom, então podemos começar? Sim, pode ficar à vontade. Vamos lá, né? O nosso tema de hoje é o vai e não peques mais, que é uma frase dita pelo Cristo em especificamente dois contextos muito importantes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses dois contextos do Evangelho, para a gente se familiarizando um pouquinho com as histórias, né, se identificando talvez,
para que a nossa reflexão ela possa ser melhor, mais profunda, e que a gente possa se ver também naquelas pessoas que passavam por suas dificuldades e que tinham vontade de continuar seguindo em frente e que às vezes não se consideravam capazes, às vezes tinham inúmeras falhas, defeitos nessa tentativa, e que a gente possa ir assim refletindo junto, tá? Bom, com certeza, todos nós aqui já passamos por situações em que nós erramos e ficamos assim um pouco, como eu posso dizer, cabisbaixos, chateados, ou até mesmo entramos num momento de crise, né, por causa dos nossos erros, das nossas falhas. E aí, como se não bastasse o nosso sofrimento, né, de estar se sentindo culpado, de não estar se sentindo bem, a gente ainda passa por julgamento, né? Ainda tem o julgamento das pessoas, vem os comentários maldosos, as coisas que a gente não gostaria de ouvir, que nos ofendem, que nos magoam, justo no momento que a gente está, assim, em conflito consigo próprio, né? Pois é. Então, nesses momentos em que a gente tem o auto-julgamento e o julgamento dos outros também, é um momento que a gente sente muita dificuldade de seguir em frente, né? A gente tem muita dificuldade de dar novos passos e de se reencontrar. E aquela história da mulher adúltera que a gente costuma ouvir, né? Ela fala muito disso. Ela fala muito dessa questão da gente encontrar um novo caminho e da gente se sentir, de fato, disposto para esse novo caminho. Sentir que existe uma possibilidade, né? Nada pior do que a gente errar e achar que não tem mais jeito, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu estou marcado pelo meu erro, né? Isso é o que muitos pensam. Então, na história da mulher adúltera, a gente pode visualizar algumas coisas interessantes sobre essa questão do erro e do julgamento. A gente tem ali um contexto onde uma mulher, que naquele tempo era considerada socialmente inferior aos homens, né? As mulheres, elas não faziam metade das coisas que os homens faziam, ficavam muito tempo em casa, cuidando da família, tinha toda uma visão social sobre a mulher, que ainda existe também até hoje, né? E que muitas mulheres sofriam, inclusive dentro de casa, poderiam sofrer abusos, violências diversas, mas o homem sempre estava isento, né, de arcar com responsabilidade. Segundo a lei daquele tempo, entre os judeus, a mulher não poderia fazer certas coisas que ela seria apedrejada, que ela seria julgada, expulsa de casa, enfim. Então, existe um contexto cultural, né, que é um contexto onde a mulher é vista de forma inferior. E onde o erro dela pesa muito mais do que o erro do homem, né? Além disso, a gente tem a questão religiosa, né? A gente sabe que os judeus, naquele tempo, eles tinham uma série de leis que estavam na Torá, que eram as antigas escrituras, né? E que todos tinham que seguir essas leis à risca, né? E principalmente eles que eram religiosos, eles gostavam de aparentar, né, ter toda uma imagem para as pessoas de que eles seguiam de fato aquelas leis todas, que eles eram puros, né? Se colocando também num patamar de superioridade, né? Então, os homens da religião eram superiores àqueles que não seguiam a religião ao pé da letra e que nem conheciam direito tudo que estava escrito lá na Torá, né? Então, tem um contexto religioso também, que era extremamente rígido, tá? É bom a gente dar ênfase nisso, nessa questão ainda da rigidez para se alcançar essa vida eterna. Além disso, a gente tem um contexto individual, particular, que é o da mulher adúltera e do seu marido, que juntos com o casal, eles certamente tinham suas dificuldades, que todo casal tem, seus conflitos, que são coisas que a gente vem para superar juntos, mas que nesse momento eles não estavam conseguindo juntos passar por essas dificuldades. Ainda mais porque o marido, em pouco tempo de casamento com ela, resolveu seguir uma vida meio que boêmia, saía à noite, fazia as coisas que ele queria, deixava ela sozinha em casa, e ela se sentiu muito abandonada, muito angustiada, muito sozinha. E por isso também ela ficou muito suscetível, né, a um outro homem que começou a cantá-la, galanteá-la e começou a se aproximar de uma forma, né, indevida. Então, olhando esse contexto todo, né,
o que que a gente acaba esperando que é o que aconteceu? É que essa mulher, ao trair seu marido, ela acabe sendo muito julgada, né? Porque existe aí um peso muito grande, muitos contextos e muitos valores envolvidos que fazem com que ela seja muito julgada. E aí, naquele momento que os homens arrastam essa mulher, cheia de angústia, de sofrimento, também se sentindo culpada, né? Porque imagina só, a sociedade toda tá falando de você, tá culpando você. Os homens estão querendo te apedrejar. É muito difícil naquele contexto da época, o contexto cultural, ela não se sentir culpada também, né? Então ela também tinha o auto-julgamento. E aí naquele momento que ela se aproxima do Cristo, que eles trazem ela, e aí fica aquele clima, né, que a gente já conhece, aquela tensão, e perguntam para Jesus qual seria o julgamento dele, e ele diz aquelas sábias palavras, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus, ele está indo de encontro, né? Ele está indo, assim, na verdade, fazendo uma espécie de revolução, digamos, contra todo um sistema de ideias, de valores daquele tempo. Ele está passando por cima de tudo isso, né? Para quê? Para fazer as pessoas refletirem sobre si mesmas. No momento que Jesus diz atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, ele suspende a cultura, ele suspende a religião da época, ele suspende toda a relação ali de homem e mulher e faz as pessoas olharem para dentro, né? Olharem para si, Até né? a Para desigualdade, tudo né? Da época. isso, e a desigualdade da época também. Então as pessoas param tudo, suspendem e olham só para elas, né? Para as atitudes delas, o que elas alimentam dentro de si. Né? E aí, nessa hora, a memória de todos eles é ativada e eles começam a lembrar: ah, eu fiz isso aqui, eu cometi esse erro também, né? Eu sou tão adúltero quanto essa mulher. E aí vão lembrando e vão se analisando, se percebendo, e aí falta a coragem de atirar a pedra, né? Porque como é que a gente vai condenar alguém que, se eu também erro, faço coisas piores até, não tem como. E aí, depois que todo mundo vai saindo, vai deixando as pedras caírem no chão, e a mulher vai observando todo esse movimento, talvez até sem acreditar, né? Pensando talvez até que Jesus diria algo ruim. Quando eles se veem sozinhos, Jesus, então, pergunta para ela, né? Onde está aqueles que te condenam? Eles te condenaram? Ela diz, não, nenhum. Nenhum me condenou. E aí Jesus diz, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E aí é interessante demais essa postura de Jesus, porque Jesus, sendo o espírito puro e crístico, né, muito diferente de nós, ele sabe dos nossos atrasos, das nossas dificuldades, né, e ele lida com o erro do outro de uma forma natural, que nós não conseguimos lidar, né? Nós somos tão imperfeitos quanto aqueles que erram e que nós apontamos o dedo, e isso deveria nos unir, a gente deveria compreender o outro que erra, né? Porque a gente erra também. Mas não, a gente não compreende, a gente condena. E Jesus, que não erra mais, como nós, ele compreende, né? Com naturalidade o erro do outro. E quando ele diz assim, vá e não peques mais, tem aí duas mensagens muito importantes nessa frase. Quando ele diz vá, ele está dizendo para ela que existe sim uma forma de continuar. Existe uma possibilidade de seguir em frente. Talvez ela pensava que realmente seria o fim, né? E que talvez não tivesse como ela viver ainda feliz, porque nenhum homem iria aceitá-la, iria ser julgada pro resto da vida. Então, quando Jesus diz vá, ele está abrindo no horizonte daquela mulher uma nova oportunidade. Né? É uma chance nova de você recomeçar a sua trajetória, de você recomeçar a sua vida, de você se renovar e você deixar para trás aquilo que não serve mais, que não dá mais para carregar, e os velhos erros, os velhos hábitos, as velhas angústias. Então imagina só quanta renovação essa mulher não deve ter sentido.
né? Sabe aquela expressão, nasci de novo? Pois é, Exatamente. ela nasceu de novo. E é isso, e essa frase de Jesus, ela faz ela ter essa sensação de que agora eu posso recomeçar, eu posso continuar, porque eu não sou o meu erro. Meu erro não me definiu, ele não me paralisou aqui. Existe algo mais. Eu ainda tenho tempo, né? E o resto da frase também é muito significativo. Vai e não peques mais. Ou seja, você tem uma oportunidade nova de se renovar, de seguir em frente, mas preste atenção, não cometa os mesmos erros, né? Não tenha os velhos hábitos, porque senão você pode novamente enfrentar as mesmas consequências. Então, o conselho de Jesus é muito significativo. E é assim que a vida faz com a gente, né? Por mais que a gente desencarne várias vezes, em diversos erros diferentes, né? A gente chega lá e recebe, depois de alguns esclarecimentos, de estudo que é necessário, uma nova oportunidade, né? Então, essa é a lógica da vida. Por que que essa é a lógica da vida? Porque a gente nasceu para evoluir, né? Então, não faria sentido a gente parar no nosso crescimento porque a gente cometeu algum erro que foi muito grande, que fez mal a alguém, que fez mal a nós mesmos, né? Não teria sentido. Então, o sentido é sempre caminhar. O sentido é sempre progredir, né? Você quer falar alguma coisa, Tamara? Não, eu tô acompanhando aqui, Ah, tô perfeito, eu adorando, queria. porque eu tô aqui refletindo, né, como em tantas situações atuais essa história ela pode ser colocada também. Porque por mais que a gente erre, nós vemos que sempre há uma forma da pessoa procurar uma melhoria, mesmo que seja algo muito grave, mesmo que a pessoa precise cumprir uma pena numa prisão e tudo, ele sempre tem a oportunidade de seguir por um outro caminho, mesmo sendo muito difícil. Mas Sim, é algo que nos dá a pensar e nos faz refletir que às vezes a gente fica tão angustiado com erros tão pequenos assim, e que mesmo em erros bem maiores, Deus sempre nos dá uma nova chance, né? E olhar por esse sentido nos vê a misericórdia divina, assim, nos faz ver como Deus é misericordioso de sempre estar nos auxiliando para que a gente se modifique, né? Para que a gente realmente busque essa reforma íntima. Era isso que eu estava sim. aqui. Pois é, isso mesmo. Então, essa sendo a lógica da vida, né, faz com que a gente comece a pensar, então, nas pessoas e nas coisas dessa forma. Porque, afinal de contas, ninguém está aqui na Terra, né, vivendo uma história que não quer, tendo um resultado que não quer, passando por injustiças à toa. Tudo é consequência de causas, né, anteriores. Pode ser da vida passada, pode ser dessa, mas tudo é justo, né? E naqueles mecanismos que a vida nos colocou, nós podemos nos renovar, nos educar, nos melhorar, para que lá na frente a gente não encontre as mesmas consequências. Era isso que Jesus queria dizer à mulher adúltera com vai e não peques mais, né? Lembrando que a gente vai interpretar esse pecado como erro, né? Que na visão espírita a gente não tem essa questão do pecado, que é algo muito marcante, muito determinante. E o erro é algo normal, que faz parte do crescimento, né? Ele faz parte. Uhum. Então, nessa história da mulher adúltera, realmente, como você falou, Itamara, a gente pode relacionar muitas coisas do nosso dia a dia hoje, né? Quantas vezes a gente não julga alguém por questões culturais, por questões de classe, por questão de cor, por causa da vida que a pessoa levava, e aí a gente atira pedras, né? Ainda mais na era da internet, que a gente atira pedras virtuais, né? E Existe hoje como a o gente vê, linchamento né? virtual. Isso, Cancelamento, né? isso, é a cultura do cancelamento, né? É, Então a gente vive um momento em que ninguém pode errar, ninguém pode cometer um deslize que ele é cancelado, né? Ele é excluído, ele sofre um ostracismo, ele é atacado, ele é cheio de haters.
Então, que cultura é essa em que o outro erra e eu cancelo ele? Né? É uma cultura de intolerância. É uma cultura de intolerância. Né? E o nosso próprio sistema que a gente vive, político, social, ele é assim. Por exemplo, o sistema penitenciário, né? As pessoas que erram, elas são presas. Mas, na verdade, elas deveriam passar por um processo de regeneração, Sim. né? Para que elas pudessem ter uma outra oportunidade, uma outra vida. Então, nós temos esse pensamento condenador, né? Aquele que errou tem que estar fora, tem que ser afastado, né? Ele está cancelado. Então, É. isso faz a gente rever essa forma da gente se relacionar. Até mesmo nos nossos grupos, né? Família, centro espírita, trabalho. A gente tem grupos. E às vezes alguém comete um erro ou fala uma coisa que ninguém gostou. E aí a gente vai excluindo aquela pessoa aos poucos, né? A gente vai deixando de falar, não pergunta mais como ela tá, se tá tudo bem, se precisa de ajuda. A gente vai abandonando o outro, né? Então, além de ser uma cultura de intolerância, é uma cultura de abandono também dos que erram. E aí Jesus vem com a proposta contrária, né? Que é a de não abandonar, porque aquele que errou, ele está num momento tão difícil que se a gente abandonar ele, né, nem sabemos o que ele pode fazer, até contra sua própria vida. E não abandonar, mas não deixar também de orientá-lo, de ajudá-lo, de colocá-lo numa direção melhor, né? E esse é o nosso compromisso, que é o que Jesus nos incentiva a fazer. Então, que a gente possa pensar sobre isso no nosso dia a dia, ao longo da nossa semana, na nossa vivência atual. Será que a gente está sendo, né, mais um fariseu condenando, ou será que a gente está querendo agir mais como Jesus, né? E Eu, tem uma outra... Ah, se eu pode puder falar. falar, é porque no início nós fizemos uma leitura sobre caridade. E só lembrando que a maior caridade, como foi lido, né, não é somente auxiliar materialmente aquelas pessoas que estão precisando, mas é agir no nosso próprio meio, como você disse, nos nossos próprios grupos, na nossa família, de uma forma a não excluir as pessoas, né, a não cancelar elas, a acolhê-las, a agir com amor com o nosso próximo. Lembrando que a gente também erra, né? A Sim, gente também pode exatamente. errar. É o exercício que a gente tem que se fazer, é se colocar no lugar do outro, né, diariamente. E o outro exemplo que também existe no Evangelho, que Jesus diz, vai, não peques mais, é o exemplo do paralítico do tanque de Betsaida. Não sei se vocês já ouviram, leram essa história. Existia naquele tempo um tanque em Betsaida que ficou famoso, conhecido. Quem faz o NEP deve lembrar, porque a gente estuda isso no NEP. E esse tanque de Betsaida, ele tinha uma água, assim, ele tinha várias regiões, vários compartimentos ali, passava água por baixo, a água vinha de rios, do mar, então ela vinha de uma correnteza e entrava dentro desse tanque. E aí o tanque ficou conhecido porque as águas se agitavam e algumas pessoas que eram doentes alegaram que tinham sido curadas depois que banharam nas águas do tanque, no momento que elas se agitaram. E aí surgiu uma história, uma lenda de que no tanque tinha um anjo, e que esse anjo que agitava a água e que fazia com que as pessoas fossem curadas, né? Então, era uma coisa assim muito famosa. Todo mundo que tinha doença, todo mundo que tinha problema físico, queria ir para esse tanque para ser curado. Mas, na verdade, como até nos ensina Allan Kardec e em outras obras psicografadas também, a água que vinha, que se agitava, ela entrava por uma passagem que tinha no fundo desse tanque, né? Então, como ela vinha de um lugar que tinha correnteza, ela vinha com força. E a água que estava dentro do tanque estava parada, né? Então, fazia uma movimentação. Sim. E aí, em torno disso, criou-se toda uma lenda. E aí, o que acontecia? Esse tanque vivia cheio de gente, né? Era muita gente procurando cura e tendo seriamente assim uma fé naquela água e naquela cura, esperando com muita, muita vontade. E aí Jesus se aproximou desse tanque, observou as pessoas que estavam lá com seus problemas, e como Jesus era uma pessoa que enxergava a nossa alma, né? Ele enxerga o espírito e não o corpo. Ele via todas as questões que levavam aquelas pessoas a estarem ali, doentes,
por que eles estavam querendo essa cura e tudo mais. E aí Jesus se aproximou de uma coluna, né, de um dos arcos que tinha lá, e tinha um paralítico no chão, deitado, em cima de uma maca, né, uma camazinha. E esse paralítico estava com um olhar assim tão triste, ele já estava tão envelhecido, ele ficava só olhando as pessoas entrarem no tanque, né? E aí Jesus perguntou por que ele não entrava no tanque. Se ele não queria ser curado, por que ele não se jogava na água? E aí ele disse que é porque toda vez que ele tentava se jogar, alguém vinha e jogava-se na frente dele. E que para ele conseguir entrar na água, alguém tinha que carregar ele, alguém tinha que empurrar. E ninguém queria fazer isso por ele, né? E aí Jesus, conversando com esse homem, percebeu que ele tinha fé e que ele já tinha aprendido muito naquela provação. Ele já tinha se trabalhado bastante internamente e que seria bom e oportuno ele dar uma nova chance para esse paralítico. E aí, quando eles terminam de conversar, Jesus diz, pois então, levanta-te, anda, né, e pega a tua maca. E aí o paralítico sentiu uma força espiritual muito grande com ele e se levantou na mesma hora e viu que poderia andar, né? E aí ele agradeceu muito a Jesus, agradeceu muito por aquela cura que ele esperava há tantos anos. E aí Jesus olha para ele e diz, vá e não peques mais, porque senão algo pior pode te acontecer. Ou então, para que algo pior não te aconteça, né? Como está lá no Evangelho. E aí, nesse momento, a gente pode pensar assim, gente, mas era um senhor paralítico, né, que estava ali há anos, mais de 40 e tantos anos ele era paralítico. Como é que Jesus disse para ele, vai e não peques mais? Qual foi o pecado que foi que este pobre homem fez para estar ali naquela condição, né? Será que Jesus não errou quando disse isso para ele? Porque ele precisava de cura, ele sempre foi assim, coitado, né? Mas, na verdade, o que Jesus está mostrando é que a paralisia não é o problema, não é a causa dos problemas dele. A paralisia é um efeito, ela é uma consequência, né? Então, se ela é uma consequência, quer dizer que tem uma causa anterior, tem algo para trás. E tem algo que está relacionado a ele, a como ele se comporta, a como ele vê a vida, como ele age. E aí ela vai e gera esse efeito, né? A própria vida gerou esse efeito nele. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, é alertando aquele espírito, dizendo, agora tu estás livre, mas usa a tua liberdade com responsabilidade, porque senão você pode chegar numa condição pior, né? Então, nesse caso do vai e não peques mais, para o paralítico, é um pouco diferente do que ele disse para a mulher adúltera. Porque no caso da mulher adúltera, ela estava sendo julgada por um erro que ela cometeu e que ela foi visto. Todo mundo sabia que ela tinha cometido aquele erro. E era justamente por isso que ela estava sendo tão julgada. Mas no caso do paralítico, ninguém sabia que ele era paralítico. Talvez nem né? ele. Ninguém estava vendo. Nem ele estava consciente. Né? E aí, esse vai e não peque mais pode ficar estranho. Mas quando a gente tem a visão da reencarnação, não é nada estranho. Faz todo sentido. Né? Ou seja, o que a gente vivencia aqui hoje, por mais que eu não saiba a origem disso aqui, por quê, mas tem uma razão, tem um propósito. Nada é sem propósito. Né? E aí, além desse ensinamento que Jesus deu para ele, mais na frente ele vai, fala para os fariseus, fala para um monte de gente que Jesus tinha curado ele. Aí Jesus vai, se aproxima de novo, dá outro ensinamento, que era para ele não dizer para ninguém que tinha sido ele que tinha curado, né? Então, aí era com ele. A partir desse momento, era o homem que teria que agir com responsabilidade para ele fazer com que aquela cura, de fato, se processasse profundamente. Porque Jesus deu um empurrãozinho, né? Ele fez a cura ali momentânea, mas a verdadeira cura é da alma. E essa, Jesus não pode dar, porque exige um esforço meu. Né? Então, ele não pode chegar e resolver todos os nossos conflitos internos e ficar muito bem. Não. A gente é que tem que fazer esse trabalho, né? E arcar com as consequências dele ou da falta dele. Quer falar? Não. Eu sempre penso que tu quer Tô falar. concordando. Certo. Eu devia ter feito um código. É verdade. E aí a gente pode pensar também, comparando essa questão do paralítico com a nossa situação hoje, né? O que era aquela paralisia?
A paralisia era nada mais, nada menos do que um momento de privação da liberdade. Ele não podia andar nem fazer tudo o que ele fazia no pretérito, né? Então ele estava privado. Tinha ali uma limitação. E aí, depois desse processo todo que ele viveu, ele finalmente teve sua liberdade restituída. Então é uma alegria, mas ao mesmo tempo existe um aviso, existe, né, um conselho ali por trás daquilo que a gente estava falando. E esse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, é mais ou menos como se fosse a paralisia da gente. Né? Coletivamente, a gente está meio paralisado. Porque a gente não pode sair de casa, não pode agir como a gente sempre agiu antes. Nossa liberdade está limitada, né? Assim como esse homem estava. E aí, nesse momento de paralisia momentânea, o que a gente tem que fazer, né? Qual é o trabalho que a gente precisa fazer? O mesmo trabalho interno do paralítico, que é procurar aprender com aquilo que está acontecendo, se trabalhar, se melhorar, ver aquilo que poderia ser melhor, que o que a gente pode fazer com a nossa liberdade, que de fato seja positivo para a gente e para os outros, né? E aprendendo com a experiência. Para quando a nossa liberdade for restituída, quando a gente puder sair da pandemia, a gente sair diferente. A gente voltar diferente, né? Quando acabar a pandemia, é Jesus dizendo, vá e não peques mais. Não peques mais. Para que algo pior não te aconteça. Eu vou ativar novamente aqui um pouquinho, Aimee, os comentários, caso alguém queira perguntar algo ou comentar algo, tá? Eu deixei um pouquinho sem comentário só para o pessoal poder te ver melhor, porque senão não dá para ver com tanto comentário. Mas aí se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar algo, aí você pode ir concluindo. Pode ficar à vontade, aí, se alguém quiser. Certo. Pois é, então é como se esse momento ele fosse a nossa paralisia coletiva, né? E aí quando a gente voltar para a nossa liberdade, né, de andar, de ir e vir, fazer tudo que a gente quer, se a gente não melhorar, se a gente não ver as coisas de uma outra forma, se a gente não tiver novas atitudes, nossa liberdade pode ser restrita de novo, né? E a gente não sabe como. Então que a gente possa aproveitar esses momentos que a gente enfrenta como esse momento mesmo de reflexão, de autoconhecimento, de pensar no que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Quando a gente passa por uma expiação, como é no caso do paralítico, a expiação, na expiação ele tem aprendizado, que às vezes a gente pensa que não, né? Que a pessoa está ali, por exemplo, com uma deficiência mental, ele não está aprendendo nada, mas ele está. Porque o espírito aprende muito, né? A consciência, ela é extracorpórea, ela não depende do corpo. Então, é como se fosse esse momento, assim, o nosso corpo coletivo, ele está meio que paralisado. Porque as empresas, todo o mercado, o mundo, não está funcionando como antes, né? O nosso corpo está meio paralisado. Então, que o nosso coração e que a nossa mente trabalhem nesse momento, né? Para que um dia a gente possa usar a nossa liberdade da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui da Luciana. Essa pandemia veio para fazermos essa mudança interna, certo? Olha, eu penso que sim, também. Né? Eu já vi muitos palestrantes espíritas falarem isso, né? Que é o momento da humanidade começar a repensar algumas práticas, algumas coisas que a gente precisa mudar, né? Porque o ritmo que a gente vive, eu até falei isso numa palestra lá no YouTube da FEMAR, que esse momento que a gente está vivendo é uma parada no ritmo acelerado que a gente estava já há muito tempo, né? Porque desde a Revolução Industrial, a gente vem num ritmo crescente, aceleradíssimo, a sociedade, né, tá nesse ritmo. Então agora a gente tem, né, que dar essa parada e dizer, não, peraí, para onde é que a gente está indo mesmo? Para onde é que a gente está indo com tanta pressa? Né? O que a gente está buscando quando a gente sai de casa todo dia? Né? É rever as relações, é rever a nossa forma, o nosso ritmo, o que tem mais importância, o que não tem. Então, eu acho que é um momento, assim, de muito aprendizado, sim. Eu estava vendo ontem uma live, não sei se você viu, do Amigos da Luz, que eles estavam falando
sobre. O nome da live era Criança, falando sobre as dificuldades dos pais, né, de estarem convivendo agora 24 horas com os filhos. Muitos que Sim, saíam pela manhã, aí chegavam à noite, ficavam ali um pouquinho, a criança já dormia, aí no final de semana saía. E aí agora não, é um momento realmente de estar ali 24 horas. E aí com a eles família. comentaram muito isso. Eles até colocaram aquele vídeo, eu acho que você lembra da evangelização, que eles falam o quanto as crianças estão, podem nos ensinar também. E muitas vezes a gente não dá muito valor para isso, né? E Esse vídeo eu conheço. eles estavam no meio dessa live tentando explicar para os pais o quanto é importante nesse momento também ouvir um pouco as crianças, ouvir o que eles têm a falar, entender o quanto eles também estão sofrendo com essa questão de não poder sair. Mas tem muitas crianças que estão criando memórias assim incríveis com os pais que não teriam Exatamente, oportunidade se não exatamente. fosse essa pandemia, né? Então, esse aprendizado que eu estava falando, ele envolve principalmente família, né? Porque são as pessoas que convivem com a gente dentro de casa, são as pessoas que a gente todo dia acorda junto, come, toma um café, faz almoço, resolve os problemas domésticos, né? Que nem sempre são Sim. tão fáceis de resolver. Então, tem Ou muita questão mesmo da fortalecimento da família. Alguém fez uma pergunta aqui que passou, que era acho que foi a sobre o Fátima. filme Data Limite. É, foi Fátima. É, ela Você já perguntou se eu já tinha assistiu Data assistido o Limite? filme. Isso. Se sim, qual sua opinião sobre as previsões? Ah, sim, esse era um tema que eu achava muito interessante há um tempo atrás, e eu assisti o Data Limite, achei um documentário interessante, mas fiquei cheia de dúvidas, né? Acho que um bom espírito ele tem que ser bem questionador. A Sim. gente tem que buscar, pesquisar, ver referências, falar com outras pessoas. E aí eu fiz isso, falei com alguns palestrantes que são da federação, outros de fora, enfim. E aí eu cheguei à conclusão que o data limite ele pode servir como um alerta para a gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de definição de datas, né? Porque a gente sabe que isso não é uma coisa que vai determinar muito, né? Alguém dizer, no dia tal, na hora tal vai acontecer tal coisa. Isso aí a gente não pode precisar. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio humano, ele não é programado. A gente sabe que não é assim. Então, a gente tem escolhas, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem livre-arbítrio, a gente sabe que o planeta está mudando, ele vai chegar num momento, né, natural de progresso dele, em que a gente também, se não tiver progredido com ele, vai ser convidado fraternalmente a se retirar, né? Então, tudo tem ciclos, tudo tem um momento, tem seu tempo, tudo é organizado, né, pela inteligência suprema, que é Deus. Mas a gente também não pode se prender demais a esse negócio de data, de previsão, né? Porque isso não é uma coisa que pode ser construtiva para nós. Pode gerar, inclusive, muita ansiedade, muito medo, né? Mas eu acho que dá Verdade. para perceber que a gente está num momento diferente. Desde de 2019, a gente está num momento diferente. É. Então a minha tá lembrando como a natureza tá melhor, né? Como a gente vê algumas Sim. reportagens de como os bichos estão entrando nas cidades, até tem os locais em que Veneza, né? Tá dando para ver tudo, os bichinhos na água, coisa linda, realmente. A gente vê que É, parece que o planeta tá respirando também, né? Nesse sim, momento, é o que a Luciana falou, se parece com uma cura mesmo do planeta, necessária. e tem menos poluição no ar também, né? Naquelas cidades como São Paulo, que o céu era pretinho, bem cinza, agora o céu tá mais azul, tá mais claro, então só do nível de poluição já ter diminuído, isso é bem significativo, né? É verdade. Alguma E, pergunta mais aí? pois é, vamos ver se a gente tem alguma pergunta ainda, ou se a gente pode ir para nossa outra parte, né? Eu acho que não, Quanto Aninha. tempo eu ainda tenho, Itamara? Na verdade, acabou agora o tempo. Ah, então deu certo.
A gente ainda tem a Então deu parte tudo da oração certo. e dos avisos, é no máximo 1 hora aqui de live, né? O Robson está Sim, colocando que é uma forma de depuração para o planeta. Isso mesmo. isso mesmo. Então, Aimee, o que eu posso fazer é te agradecer muito por todos esses ensinamentos que você passou aqui para a gente na noite de hoje. É sempre um prazer te receber por aqui. Ó, a Fernanda já ia avisar do horário, tá vendo? Eu tava olhando aqui. Mas É foi porque a gente vai ótimo, perfeito. falando, e aí se É, deixar, a gente vai embora. Ah, mas é, eu adorei eu adorei a palestra, os ensinamentos, tudo que você falou, que acaba sendo um bate-papo mesmo, né? Porque aqui pelo Instagram é um sim, pouco mais sim. informal, mas eu acho que acaba acolhendo também a todos que estão conosco aqui nessa live. E se você quiser ainda Sim. falar algo pra gente, pode ficar à vontade, se despedir. Não, é isso. Eu gostei muito, muito também. Eu acho que eu ainda não tinha feito nenhuma live assim, nesse sentido de palestra, né? Era tudo gravada. Foi a primeira vez, eu achei muito legal esse contato com as pessoas, elas estão falando, a gente está vendo, isso é muito legal. E até quando tu falaste assim, palestra, eu fiquei assim, nossa, mas como é que vai ser? Eu vou ficar falando aqui um tempão sozinha. Então foi muito bom também você ter participado, Itamara, com seus comentários, todo mundo que está escrevendo aí. E eu só queria deixar mesmo essa reflexão final, que a gente pense sobre os nossos erros, né? E que a gente, como dizia Chico, a gente tem que ver mais o nosso erro e procurar seguir os nossos deveres do que ficar apontando o erro alheio, de ficar procurando os erros que os outros têm, de ficar cancelando, né, as pessoas. Sim, Como o Chico dizia, ele falava assim: a mim, ao outro, dou o direito de ser como é, e a mim dou o dever de ser melhor a cada dia. E eu acho que é por aí o caminho, viu? Muito com obrigada, certeza. viu? Saudade, Eu que Thelma, de vocês, agradeço. Ivone. E a gente vai continuar aqui para fazer a nossa oração, nosso passe coletivo e também os nossos avisos, tá bom? Vou só me Tá despedir da bem. Aimee para Obrigada, poder dar gente. continuidade. Obrigada, Aimee. Obrigada, viu? Um beijão. Beijo. Tchau. Bom, gente, então vamos dar continuidade. Quero só relembrar a todos, para quem puder colocar água, né, para a gente poder fluidificar agora. E nós vamos fazer a nossa prece e ainda temos os nossos avisos rapidinho aqui para vocês. Queria convidar a todos, se puderem nesse instante, fechar os olhos, acalmando os nossos corações, após tantos ensinamentos maravilhosos que recebemos nessa noite de hoje, tantas reflexões necessárias, e pedir a todos que nesse instante visualizem em sua frente o nosso divino e amado Mestre Jesus. Jesus, esse Mestre amado, que disse que continuaria aqui conosco, e ele continua. Que disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele lá estaria. E com certeza, ele está conosco nesse instante. Nesse momento em que nos voltamos para aprender um pouco dos seus ensinamentos, reviver um pouco dos seus dias aqui na Terra e ver como é importante todos esses ensinamentos para a nossa realidade, para os nossos dias atuais. E nesse instante em que o Mestre Jesus está aqui, que nós possamos dar um abraço nele, um abraço carinhoso, recebendo toda essa energia de luz, de paz e de calma, recebendo essas vibrações maravilhosas da paz que ele nos deixou. E agora, em que ele nos dá um beijo em nossa testa, ele nos chama
para que possamos juntos, unidos, levar um pouco desse amor e dessa paz a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse instante. A todas as pessoas doentes que estão nos hospitais ou nos seus lares, em especial aqueles que estão com o coronavírus, passando por esta pandemia, muitos ainda cobertos de medo, pensando não existia uma cura para esta doença. Nós rogamos nesse instante que essa paz possa ser derramada por todas essas pessoas. Que essa paz possa ser derramada também para todos aqueles que estão trabalhando em meio a esta pandemia, com medo de contrair o vírus. Que todos aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, nos supermercados, os garis que estão nas ruas trabalhando, todos aqueles que estão nos serviços essenciais, nos ônibus. Nós rogamos, Mestre Jesus, que possa acalmar e serenar o coração de cada um, relembrando sempre que Tu estás conosco, Tu estás no leme desse barco, guiando o nosso planeta Terra para dias melhores, curando este planeta de uma forma tão necessária, com o Seu amor. E nós pedimos ainda, Mestre Jesus, que essas Suas bênçãos se estendam para todos aqueles que estão em depressão, desesperados, com pânico, com problemas psicológicos. E ainda aqueles irmãos que não têm o que comer, aqueles que estão na rua, aqueles que estão nas prisões, nos asilos de mendicidade, ou passando por qualquer tipo de privação. Nós te pedimos, Mestre, que essas vibrações de amor e de luz, de paz, possam chegar a cada uma dessas pessoas. E agora que nós passamos por tantos lugares junto com Jesus, deixando essas vibrações, Jesus nos deixa em nossos lares, abençoando esse lar, fazendo uma limpeza, retirando todos os miasmas, energias negativas e deletérias, fluidificando as águas também que estejam nas caixas de águas, nas geladeiras, nos filtros, nos bebedouros, colocando as medicações necessárias para o equilíbrio da família, equilibrando os nossos corpos físicos e perispirituais e nos deixando convictos de que Ele não nos desampara, de que Ele sempre está conosco, nos ajudando, nos guiando e nos curando. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso. Que assim seja. E agora, meus irmãos, que nós já fizemos a nossa prece, que vocês não esqueçam de beber a água fluidificada. Eu vou só deixar os nossos avisos neste período de isolamento, de distanciamento social. O Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira continua com as suas atividades. Estamos procurando sempre a melhor forma possível de poder continuar levando a doutrina espírita e levando um pouco de amor a todas as pessoas que necessitam. E nós continuamos com esses trabalhos das lives, em que nós fazemos um estudo do Evangelho no horário que tinha a palestra lá na nossa casa, que é às quartas às 20 horas e aos sábados às 18 horas. Nós também continuamos com os estudos através de aplicativos que são o Google Meet ou Zoom,
Então, aqueles que tiverem vontade de iniciarem os estudos da doutrina espírita, entrem em contato conosco aqui pelo Instagram, que nós estaremos levando vocês aos responsáveis para que possam realizar os estudos da doutrina espírita que nós continuamos aqui na nossa casa. E nós também temos o trabalho do atendimento fraterno. Nós tínhamos já esse trabalho de atendimento, que é um esclarecimento que os trabalhadores do Centro Espírita fazem junto às pessoas sobre a doutrina espírita, né? Sobre as suas angústias, sobre as suas necessidades. Então, aqueles que tiverem vontade de conhecer, que tiverem necessidade de conversar com alguém, à luz do Espiritismo, nós estamos à disposição. É só entrar em contato conosco através do nosso site www.iap.org.br iap.org.br. Lá nesse site nós temos uma aba Atendimento Fraterno Virtual. É só entrar lá e fazer inscrição em qualquer horário. Ele não tem horário para você fazer inscrição. E nos dias de atendimento fraterno, que são às quartas e aos sábados, antes das nossas lives, nós entraremos em contato com vocês pelo WhatsApp e uma pessoa vai entrar em contato, um trabalhador da casa, em total sigilo. A pessoa não vai ter nenhuma gravação da sua conversa, vai ser algo totalmente sigiloso entre o trabalhador do centro espírita, que já é atendente fraterno, e a pessoa que estará sendo atendido. Então é só entrar em contato conosco. Luciana está aqui me lembrando que os nossos estudos são o C6, às terças-feiras, e temos também os estudos de sexta e o de sábado, que é sobre as obras de Ivone. E temos também a evangelização espírita, que acontece as lives aos sábados, a partir das 16 horas, e também temos, através de videoconferência, a juventude e o ciclo de paz. E nos domingos, às 10 horas, temos a evangelização de bebês. Tá certo? Nosso tempo tá acabando. Eu acho que eu não esqueci nada, né, gente? Trabalhos beneficentes, peregrinações, continuam. Quem quiser fazer doação, quem quiser participar, só olhar no nosso Instagram, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite. Obrigada, Aimee, por tudo. E fiquem com Deus, tá? Muita paz, muita luz a todos vocês. Beijão. Tchau, boa noite.